student. I'm your teacher, name is Jonon. I'm happy to be here with you today to our English class. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, 7º ano, para a nossa aula de inglês, ok? Então, let's go, vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é Digital World. É sobre o mundo digital, onde a presença, do inglês está constante, nas nossas vidas aí, envolvendo a tecnologia, o mundo globalizado. Essa aula contempla aí o 7º ano e é com muita alegria que eu estou aqui com vocês, ok? Nessa semana, nós vamos ver as habilidades L1, LI10 e a LI01, que são habilidades aí que estão no plano de curso do primeiro bimestre do 7º ano. Então, praticando aí para que vocês possam aprender com a gente e na escola aí com os teachers de vocês, ok? Now, students, let's practice English. Então, agora vamos praticar inglês. Let's go, vamos lá? Temos o script aqui, que é o roteiro da nossa aula de hoje, que é o mundo digital e a presença da língua inglesa. O vocabulário relativo a esse mundo digital, onde a presença do inglês é constante, aí nessa tecnologia toda, nessa informatização, a presença do inglês está sempre constante. E a gramática que está inserida aí dentro desse contexto do mundo digital, ok? Primeiro a gente vai falar sobre o estrangeirismo, porque se a gente usa termos do inglês dentro desse mundo digital, dentro da tecnologia, nas empresas, quando a gente vai usar um videogame, um computador, significa que a gente está pegando vocabulário de um outro país e inserindo dentro da nossa língua. Então isso nada mais é que o estrangeirismo, que é o uso de palavras, frases ou expressões originárias de uma língua estrangeira, como o inglês, incorporado ao português. O fenômeno é chamado de anglicismo. A era digital nos trouxe ainda mais o uso desse estrangeirismo, termos usados em inglês que são frequentemente usados como um vocabulário universal. Então, esse vocabulário universal nada mais é que o quê? A língua franca, É quando eu tenho uma palavra que eu utilizo em quase todos os países. Então, vocês vão ver que essas palavras a gente nem precisa de muita tradução. A gente já vai pensar em inglês, porque elas já são utilizadas dentro do português. Porém, o que acontece? Quando eu pego um termo de uma língua e jogo para a minha língua, às vezes a pronúncia fica um pouquinho diferente, mas a gente não precisa preocupar enquanto a gente estiver no nosso país, porque é a questão do sotaque. Então, eu posso ter uma palavra, como por exemplo aqui, Smart TV, essa palavra em inglês. Mas eu não vou chegar numa loja, por exemplo, e pedir uma Smart TV. Posso falar perfeitamente Smart TV, só que eu tenho que ter o conhecimento que essa palavra veio da língua inglesa que já está aqui incorporado dentro do nosso vocabulário. A aula de hoje é para mostrar que vocês sabem falar muito mais termos em inglês do que vocês imaginam e dar um gostinho aí para a gente aprender cada dia mais a nossa língua, ok? Então, nós temos lá, vou pronunciar em inglês, mas para a gente trabalhar a pronúncia. Porém, são palavras que a gente já fala aqui no Brasil e que pode ser falada dentro do nosso sotaque. Então, nós temos tablet, Spotify, download, notebook, login, email, smart TV, websites, checklist, Facebook, spam, desktop, likes, links, Instagram, internet, self, marketing, delete, break. Então, são palavras que a gente já está acostumado. Então, a gente não precisa traduzir o que é cada uma dessas coisas, porque a gente já usa esses termos dentro da nossa língua. Então, por exemplo, ali a selfie, que é o livre, tirar uma selfie. Mas também tem o self-service, que a gente fala, que é o servir livre nos restaurantes. Então, não vou chegar lá e falar assim, eu quero um self-service, senão a gente vai ficar metido demais. Então, o que a gente traz? Esse termo para o nosso sotaque, porque são termos universal e isso é a língua franca. Em quase todos os países, essa palavra é a mesma, ok? Para aquela mesma função.
Então aqui eu trouxe um texto para vocês verem que vai ter palavras em inglês que automaticamente vocês já vão saber o que significa, né, dentro do contexto. É onde o professor, é um exemplo, onde o professor fala, precisamos pensar em inglês e esquecer um pouco desse parâmetro entre a língua inglesa e a portuguesa. Então isso aí é assim que a gente já começa pensando em inglês, jogando termos que a gente já usa dentro da nossa realidade e assim a gente vai melhorando cada dia mais. Então, Ted acorda de manhã, escova os dentes, se arruma, toma café e sai para o trabalho. Ao chegar, cumprimenta seus amigos, vai para a sua sala, liga o computador, um notebook e verifica o mouse. Logo em seguida, conecta-se ao web e olha sua caixa de e-mail. Ted decide ouvir um pouco de música que ele salvou no pendrive e vai então até o carro para uma sessão do melhor rock and roll, né? Então aqui a gente tem dentro desse texto que deu para a gente saber todo o sentido, várias palavrinhas em inglês como notebook, mouse, web, e-mail, pendrive e rock and roll, assim como muitos estilos de música pop, funk, rock and roll, tudo isso aí são dos termos em inglês que já está inserido aí, incorporado dentro da língua portuguesa e aqui termos do mundo digital principalmente, né? Porque notebook, mouse, web, e-mail, pendrive, são palavras que já estão inseridas aí dentro desse contexto globalizado, dentro desse mundo digital da tecnologia, dos computadores, dos games. Então, é isso, ok? As gírias são comuns também na internet. Então, falando do mundo digital, o mundo digital em inglês é presente constantemente. Então, tudo praticamente ali tem uma participação da língua inglesa dentro desses contextos. Então, a gente tem lá, ó, fake news, fancy, dirty, sec, IaaS, WhatsApp, to ship, somebody. Então, fake news, né, que a gente vê muito falar aí sobre a fake news, que são notícias falsas, geralmente, às vezes, de algum artista ou de algum político, né, solta aí uma fake news. Então, é notícias falsas. Porém, a gente não traduz assim. A gente já fala, ó, teve uma fake news de alguma pessoa, né? Então, quer dizer, a gente já entende esse termo automaticamente. Fancy, quer gostar. Vem muito em filme, por exemplo, dirty, hi dirty, ei cara, mas a gente já tem usado isso muito nas nossas linguagens de WhatsApp, que até aparece ali, ó, sec, que é uma abreviação de segundo, e as, né, as yes, que é o quê? É um sim muito mais empolgante, né? Então, é um yes de uma forma com uma empolgação. O WhatsApp, que significa e aí, que aí tem esse trocadilho aí junto com o aplicativo, né? WhatsApp, e aí? Então, o que eles fizeram aí com o aplicativo? O WhatsApp, né, de app, para dar essa ideia de aí, iniciar uma conversa, um chat ali, você vai desenrolando um determinado assunto. To ship, que é o apoiar, né? Então, o verbo apoiar, hoje no Brasil, ele virou assim, eu shippo aquele casal, né? Ou seja, eu apoio, eu dou força para aquele casal ficar junto. Então, é um termo que também já veio para o nosso vocabulário aí, dentro dessa tecnologia. E somebody, ele arrasa, coloquei algumas coisas fora de tecnologia, para vocês verem que tem o uso aí constante dentro da nossa língua, ok? Look this sentence. Agora a gente coloca isso numa sentença aí para a gente praticar um pouquinho do inglês. Então, eu falo e vocês, students, aí de casa, repeat with me. Repete comigo. He's not that terrible. That's fake news. He's not that terrible. That's fake news. Então, ele não é tão mal, né? Não é tão horrível. Isso não é tão horrível. Ele não é tão horrível assim. Essa é uma notícia falsa. Então, fake news, a gente nem precisaria traduzir, só o pedacinho, ó. Ele não é tão horrível, isso é fake news. Você já entenderia que era notícia falsa. Hey, WhatsApp, oi, e aí? Aí a gente precisaria traduzir pelo caso do WhatsApp, né, que é o aplicativo. Mas mesmo assim, são palavras que já estão dentro do nosso contexto, que vocês já conhecem. Anna e Peter are so cute together. I ship them so much. Então, Anna e Peter é muito bonitinhos juntos, né? E eu apoio
muitíssimo eles. Porém, se eu quisesse falar eu shippo muito eles, a gente entenderia muito, porque isso é um vocabulário que está aí na linguagem de todos vocês adolescentes, né? Não é mesmo? Então, isso nada mais é que eu falei a língua franca. Então, vamos definir o que seria a língua franca. Língua franca ou língua de contato é a língua que um grupo multilingüe dos seres humanos intencionalmente adota, desenvolve para que todos consigam sistematicamente comunicar-se uns com os outros. Essa língua é geralmente diferente de todas as línguas naturais faladas pelos membros do grupo. Então é o inglês que todo o povo vai falar, né? Como fake news, como site, como web, internet, WhatsApp. Então, isso são exemplos de língua franca, né? São línguas que vai dividindo aquele grupo, né? E também tem outros tipos de língua franca que são línguas específicas daquelas tribos, né? Então, cada tribo vai ter uma linguagem, termos que se usam ali como códigos para se comunicarem. Então, essa é a definição aí da língua franca. Ok? Temos algumas siglas que são muito comuns também, né, no mundo digital, né, no mundo globalizado hoje. Então, a gente usa dessas siglas, às vezes, nas conversas rápidas, né? No celular, no Messenger, no chat. Então, a gente, às vezes, precisa de agilidade. Na língua portuguesa, o que acontece? A gente tem a forma coloquial, a forma culta, né? Então, a gente precisa se limitar no sentido de usar abreviações em determinados documentos, em determinados relatórios. Porém, nas redes sociais, a gente abrevia palavras, cria muita coisa para que facilite na comunicação. No inglês, como a mesma linguagem formal é a coloquial, facilita muito mais ainda nesse sentido de chat, de mensagem, usando essas siglas. Então, a gente vai falar letra por letra, porque aí a gente treina também o alfabeto em inglês, ok? Então, ASAP. As soon as possible, né? Então, o mais breve possível, ok? Ou assim que for possível, tanto faz. BFGF, boyfriend, girlfriend, que é o namorado ou namorada, ok? BFF, best friend forever. Então, BFF, melhor amigos para sempre. BRB, be right back. Então, volte logo. Be right back. BTW, by the way. Ou a propósito, né? Ou siga um caminho aí. Qual que é o propósito aí da pessoa, ok? CIA, see you, né? Ou até mais. Então, tem essas siglas assim que são muito comuns aí dentro dos WhatsApps, dos Messages, dos chats da vida aí. GR8, great, né? Então ali, quando você vai ler, que eu tô falando letra por letra pra gente treinar o alfabeto, mas você já lê aqui, ó, great, porque o número 8 tá ali com a pronúncia do 8, né? Então, great, ótimo. You are, também, quando você fala letrinha por letrinha, você já sabe que é você ó. You are, você é ou você está, não é mesmo? XOXO, que a gente fala em inglês, show, que é kisses and hugs, beijos e abraços. Isso também sigla muito comum aí quando a gente está em conversas despedindo da pessoa, certo? Right? LOL, low, laughing out loud, rindo alto. Então, ali, essa também é muito comum, naquela carinha de choro, né, dos smiles dos aplicativos, ela tem o nomezinho de low, né, que é laugh out loud, rindo alto. E OMG, oh my God, ou oh my gosh, ok? Então, oh meu Deus, alguma coisa ligada nesse sentido. Então, quando a gente usa essas siglas, quando a gente usa essa língua universal aí, essa língua franca, assim, são entendimentos que a gente já tem no nosso dia a dia. Esses aqui, às vezes, são específicos da língua mesmo. Então, a gente precisa estar inserido dentro de um contexto, conversando com o americano, indo para um chat, que é uma das formas, né, que a gente tem do aprendizado da língua, é, às vezes, procurar ali
Um chat onde tem pessoas que falam outras línguas e começar a conversar. Às vezes eu converso com um chinês em inglês, às vezes eu converso com um espanhol em inglês ou até com um americano mesmo. Quando a gente conversa com povos que estão aprendendo a língua igual a gente desembola mais fácil essa língua, né? Então, por exemplo, estou conversando em inglês com um espanhol. Às vezes eu vou ter mais facilidade de teclar com esse espanhol do que com o americano mesmo, porque ele está aprendendo a língua dentro do contexto com a gente. Então, essa é uma das formas muito boas de você estar fazendo o aprendizado dessa língua, né? E agora, se eu estiver conversando com um americano, eu vou ganhar mais experiência, porque ele vai ter mais agilidade em mandar mais siglas, em mandar mais respostas, e assim eu vou treinando aí a língua, né? Que é uma dos diversos artifícios que a gente tem aí para poder trabalhar a língua inglesa. Read the sentences. Agora aqui a gente pôs uma sentença para a gente poder fazer uns exercíciozinhos aí, ó. There, you are awesome. Aqui a palavrinha awesome teria que estar em destaque, I'm sorry, que eu não coloquei, mas a palavrinha em destaque aqui é awesome. Let's repeat with me. Awesome. Ok. Então, there, you are awesome. A palavra em destaque, que é o awesome, ela seria um article, preposition, adjective ou conjunction. Então, aqui, numa única atividade, a gente já consegue trabalhar várias partes da gramática. Então, seria um artigo. Então, o que é o artigo? É aquilo que eu defino ou não defino. É o, né, que no caso do inglês é o the, é o um ou uma, que é a ou an. Então, não seria um artigo aqui. Seria uma preposition, que é aquilo que eu vou dar uma ligação, é um de, é um para, né? Um off, um to. Então, só para a gente ter um entendimento de cada uma dessas questões aí. É um adjective, que eu caracterizo alguém, que eu dou uma qualidade para alguém, ou é uma conjunction, que eu ligo sentenças que são orações compostas, que eu tenho duas orações. Então, eu vou conectar através de uma conjunção, um que, um se, né? Então, o que seria isso? Article, repeat with me, article, preposition, adjective ou conjunction. Então, acertou quem iria responder adjective, porque awesome significa surpreendente. Então, está caracterizando o cara, dizendo que ele é surpreendente. Caracterizou, é um adjective. Qual o significado do verbo to ship? Que a gente falou aqui, né? Que a gente usa no Brasil quando a gente fala eu shippei um casal, eu shippo esse casal. Esse verbo seria apoiar, realizar ou comandar, né? Então, quando eu shippo um casal, eu estou apoiando esse casal, realizando ou comandando esse casal. Então, to ship é o verbo apoiar, por isso que a gente trouxe ele também para o nosso vocabulário dentro dessa internet aí, dentro desse mundo globalizado dos adolescentes, né? Que usa muito esse termo aí hoje em dia. Tem os termos técnicos, né? Que são essenciais aí, como app, byte ou bit, bug, cloud, ok? Então, são termos técnicos, né? O app, né? O app, que é o aplicativo. Byte, né, que é a unidade de medida de dados. Bug, quando dá um probleminha, e a gente fala muito isso em português também, né? Bugou meu computador, hoje eu estou bugado, ou seja, estou com algum problema, estou com um probleminha aí. Cloud, que significa armazenamentos online. Tem termos em inglês que às vezes você fala, por exemplo, cloud, nuvem, mas quando ele vai para a informatização, para um termo técnico, um termo tecnológico, ele muda o significado, né? Então, cloud é um exemplo, é nuvem, mas dentro da tecnologia significa o quê? Armazenamento de dados. A mesma coisa do drive, que é dirigir, mas dentro da tecnologia, o drive significa o quê? Aparelho, né? Armazenar também. Então, falando sobre isso, a gente está falando sobre a Digital Age, né? Então, o que seria a Digital Age? Um aparelho digital, uma câmera digital ou a era digital? É o que a gente falou durante a nossa aula toda, né? É um mundo digital, a era digital.
Então você sabia, né? 3 coisinhas aí, ó. O Facebook alcançou 1,7 bilhões de usuários em 2016. Atualmente, 90% do fluxo de e-mail trocado diariamente no mundo são spams, né? Que a gente fala em português spams, em inglês spams. E a primeira password criada no mundo foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, a primeira senha, né? E até hoje essa sequência é uma das mais utilizadas aí. Então, é uma das senhas mais utilizadas, mas tem muitos aplicativos que nem deixam utilizar assim para ter maior segurança. Thanks for watching. Obrigado por assistir. See you next class. Kisses and bye bye.